Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan. E finalmente, o meu sonho de infância se tornou realidade. Eu vi o meu herói Super Mario no cinema. Eu já vi o filme tanto dublado quanto legendado, e aqui está a minha análise sem spoilers de Super Mario Bros. O filme. Lembrando que se você quiser comentar sobre spoilers do filme, avise que o comentário tem spoilers e pule algumas linhas pro YouTube esconder o resto do comentário, porque todos os comentários com spoilers sem aviso prévios serão deletados. Quero pedir desculpa pelo atraso em postar o vídeo em relação ao lançamento do filme. Eu preferi pensar bastante sobre o que eu achei do filme antes de escrever uma opinião mais definitiva. E foi mal também pelo jeitão meio apressado do vídeo. Eu não posso mostrar muito do filme por conta do YouTube, então o importante vai ser mais o áudio mesmo. O que tá passando na tela não é muito importante. E apesar de ser uma análise sem spoilers, eu vou usar alguns clipes dos trailers e comerciais pra ilustrar o vídeo. Além de que é impossível não falar de uma coisinha ou outra, né? Já que isso é um filme. Então, por via das dúvidas, assista o vídeo por conta própria, caso não tenha visto o filme. Quem me conhece sabe quanto Mario é importante pra mim. Se não fosse Mario, não teria meu canal, afinal de contas. Minha paixão pela série é imensa, desde criança, a ponto de eu tentar sempre procurar saber tudo possível sobre Mario, jogando jogos, desde os melhores até os piores deles, lendo entrevistas, assistindo os desenhos animados e filmes antigos, lendo as inúmeras histórias em quadrinhos e mangás. Enfim, meu sonho desde pequeno é que voltassem a explorar Mario em outras mídias como antigamente. E o filme live action de 93 assustou tanto a Nintendo que ela simplesmente desistiu dessa ideia por 30 anos. E durante a minha vida toda, eu pensei que isso seria pra sempre. Até que eles anunciaram a produção do filme lá no início de 2018. Daí foi uma montanha russa de emoções. Do anúncio que o filme ia ser feito pela Illumination, até a revelação do elenco de vozes americano e dos diretores e escritores do filme. Nesse tempo eu passei de leve preocupação pra preocupação extrema, pra preocupação leve de novo, empolgação moderada e eventualmente hype absoluto. E agora que temos o filme, eu posso dizer, em quase tudo, esse é o filme do Mario que eu sempre sonhei. Eu amei o filme. Ele é perfeito? Não, não é perfeito, e eu sei que muito do meu amor pelo filme é por ele ser uma réplica tão fiel da série Mario pras telonas do cinema. E eu tenho críticas sim, mas eu vou deixar pra falar delas mais pra frente do vídeo. Antes de tudo, eu quero dizer que esse é facilmente o filme mais ambicioso que a Illumination já fez em todos os aspectos. Eles tentaram criar uma coisa mais especial aqui do que apenas um meu malvado favorito ou pets da vida. Apesar disso, ainda tem alguns aspectos das outras produções deles que é impossível de não notar. Mas esse filme deixa muito evidente que ele é uma carta de amor pra série inteira, pra todos os tipos de fãs de Mario, e que as pessoas por trás desse filme têm muito respeito por essa franquia e seus elementos e personagens. Eu disse no meu vídeo de discussão que eu não sabia ao certo como devia ser um filme moderno do Mario, pois temos tanta coisa. Nesse caso, esse filme é um filme de origem, mas ao mesmo tempo, nada do que acontece segue diretamente o enredo do primeiro jogo, e vira uma história própria que pega e usa diversos elementos diferentes de vários jogos da franquia. E eu acho que foi a melhor decisão. É claro que, assim como outros filmes de videogame, esse filme não é canon ou interfere com o universo dos jogos, mas justamente isso que abre a oportunidade de usar tanta coisa de tantos jogos do Mario. O filme é o mais puro suco concentrado de Super Mario e mostra o quanto a Nintendo estava envolvida no projeto. É Mario do jeito que a gente conhece e ama. Ele pega inspiração de cada era da franquia, de cada jogo, e por incrível que pareça, até mesmo tem influência dos desenhos animados da DIC, especialmente do Super Mario Bros. Super Show, e quem diria, até mesmo inspiração de certa forma no filme animado japonês de 1986. Eu não tô brincando, por mais surreal que isso pareça em pleno 2023, é sério. Não afundando muito na história do filme, além do que foi mostrado nos trailers, mas sem falar de detalhes específicos, é basicamente isso. O Mario e o Luigi trabalham como encanadores no Brooklyn, Nova York, e após uma enorme catástrofe no sistema de esgoto, eles vão investigar, são sugados por um cano gigante e teleportados para outro mundo. A diferença é que nesse filme, o Mario e o Luigi são separados nesse processo, com o Mario caindo no Reino Cogumelo e o Luigi caindo no Reino do Bowser, onde ele é aprisionado pelo seu exército. Então, o Mario conhece o Toad e a Princesa Peach, e os três partem em missão para derrotar o Bowser, que conseguiu obter uma super estrela que pode ser usada para destruir o Reino Cogumelo. E claro, o Mario vai junto com eles também para poder resgatar o seu irmão. E daí um monte de coisa acontece no caminho. Inclusive, se você já viu todos os trailers e comerciais, é de conhecimento geral que eles meio que mostraram muita coisa do filme antes dele sair. Mas de certa forma, relaxem, pois ainda tem uma quantidade razoável de coisas que eles não mostraram nesses trailers, especialmente em relação ao terceiro ato do filme. Os personagens estão muito bem representados e, no geral, fiéis às suas personalidades dos jogos, especialmente o Mario e o Luigi. Inclusive, a relação fraternal dos dois é um dos pontos altos do filme, com a mais absoluta certeza. A relação de todos os personagens, na verdade. Eles vão construindo um leve romance do Mario com a Peach ao decorrer do filme, mesmo que nada muito elevado. Talvez eles explorem mais esse aspecto em possíveis continuações.
A Peach mesmo é um destaque, eles exploram um pouco as motivações dela e até a sua origem, e ela é bem energética e quer proteger o seu reino a todo custo. O Toad também tem um pouco de história de origem pra ele, e o interessante é que ao invés deles usarem o Toad mais introvertido dos jogos, que só tá lá pra pedir socorro e vender item, dessa vez eles fizeram o Toad mais com uma vibe do Super Show mesmo. Agora, pra mim, os personagens que roubaram a cena do filme foram o Bowser e o Donkey Kong. O Bowser, simplesmente porque ele é maravilhoso. Ele é o centro de todas as cenas que ele aparece e consegue ser intimidador e brabo quando precisa, mas também tem um lado mais pateta e cômico que é usado nas cenas de humor. Mas mesmo nessas cenas, ele nunca foge do seu personagem. Ele é o destaque absoluto do filme todo. Já o Donkey Kong me pegou de surpresa mesmo. Eu sabia que ele ia ter sua importância no filme por conta dos trailers, mas eu não achava que ele ia ter tanta participação quanto acabou tendo. E eu adorei como eles implementaram a relação dele com o Crank e especialmente a relação dele com o Mario, que é algo que eu não esperava que fosse abordado da maneira que foi. É muito legal ver o Mario e o Donkey Kong juntos nesse filme. O visual do filme é um espetáculo, tudo é repleto de detalhes e muito colorido, as cores saltam os olhos, e ver os cenários dos jogos realizados de uma forma cara e cinematográfica é de tirar o fôlego pra quem é fã. Os designs dos personagens também são bem fiéis aos dos jogos, só que com mais detalhes. Apesar de algumas proporções mais diferentes, nos braços ou nas pernas, é tudo muito fiel. Você assiste o filme e não estranha os personagens, é exatamente o que eu esperava e o que eu queria de um visual do filme do Mario pro cinema. A animação também é provavelmente uma das melhores da Illumination. As expressões faciais estão ótimas e todo o movimento dos personagens no filme é muito fluido e até bem cartunesco, especialmente em cenas de ação ou de humor pastelão. Falando nisso, as cenas de ação são alguns dos maiores pontos altos do filme. Elas são frenéticas, muito bem coreografadas e com bons ângulos de câmera no geral. É o tipo de coisa que eu queria num filme do Mario, mas não esperasse que fosse ter. Mas só que tem e é muito bom! Sejam em cenas de luta entre personagens, uso dos poderes dos jogos ou o simples ato de platforming mesmo, deles pulando nas coisas e batendo nos inimigos, foram as partes que eu mais arrepiei no filme, especialmente no clímax, onde tudo se realiza e se mistura na maior homenagem que o Mario podia receber no cinema. Outra coisa absurda desse filme é a quantidade de referências e easter eggs. Eu não tô nem falando dos elementos dos jogos que acontecem na sua cara em primeiro plano, sabe? As coisas óbvias. Não, eu tô falando agora só de coisa do fundo do cenário. É tanta coisa e tanto detalhe escondido que mesmo vendo o filme 3 vezes talvez você não pegue tudo. Seja alguma placa ou um pôster numa parede, algum elemento lá no fundo, é muita coisa. Até de coisas relativamente obscuras da história da Nintendo. Eu acho que eu nunca vi um filme com tanto easter egg e fanservice antes. Mas a parte boa é que o filme não se sustenta disso. Você pode tirar todas essas referências de fundo e elas não afetam o resto do filme. Enfim, vamos falar do aspecto mais controverso de tudo, as vozes dos personagens, começando pelo elenco original americano. Assistindo o filme legendado, minha opinião é que não ficou ruim. É bom, é ok, é aceitável, é normal, mas não é algo que eu vou aclamar como o melhor elenco, melhor performance de todos os tempos. Não me desconcentrou do filme, sabe? Só que ainda podia ser muito melhor. Vendo o filme inteiro, só afirmou mais na minha cabeça que eles escolheram esses atores apenas pelos seus nomes e fama, e não porque eles pensaram quais vozes iam se adequar melhor nos personagens. E provavelmente a direção de voz não ajudou muito, porque eu sei que esses atores podem fazer melhor. Os únicos que eu achei que realmente foram bons pra mim foi o Jack Black no Bowser, o Keegan-Michael Key no Toad e o Charlie Day no Luigi. Esses daí, seja por empenho, seja por direção, esses aí ficaram show de bola, dá pra ver que eles se empenharam e curtiram fazer os seus personagens. Eles têm carisma, eles usaram vozes que combinam com os personagens, eles têm uma interpretação que passa emoção, as piadinhas que eles fazem funcionam, enfim, eles foram muito bem, e eu não esperava menos deles, especialmente do Jack Black. O resto do elenco todo é mais eles lendo o roteiro com as vozes normais mesmo, às vezes com leves inflexões. Acho que o Seth Rogen combinou com Donkey Kong de certa forma, não tão bom quanto o Charlie Day no Luigi, mas tá ok. Agora, o Chris Pratt no Mario e a Anya Taylor-Joy na Princesa Peach, eles foram muito fracos. Novamente, eu não diria que tá ruim. Não é nada que vai arruinar o filme, sabe? Mas eles estão muito caídos. Eu já acho que as vozes deles não combinam nada com Mario e nem com a Peach. Mas além disso, independente das vozes, eu não senti muita energia de nenhum dos dois. Pra dar crédito, o Chris Pratt tá melhor sim do que nos trailers. Ele convenceu um pouco mais. Mas ele ainda não foi com tudo. Nem as falas, nem os gritos,
favoritos, tudo tava com menos energia do que devia estar. E é bizarro porque a animação é muito expressiva no rosto dos personagens. É muito expressiva, é muito grande, é bem caricato. É meio estranho ver o filme em inglês por causa disso, porque eles fazem mó bocão, mó cara e a voz não sai com aquela energia toda. Mas entre os dois, eu ainda acho que a Anya Taylor-Joy na Peach conseguiu ser a mais fraca de todas. Mas é tudo aceitável, só meio fraco às vezes. O único que eu achei realmente ruim de verdade foi a voz do Cranky Kong, porque em inglês ele não tem voz de velho e muito menos voz de velho rabugento. É só um cara falando normal, e essa foi a única voz que realmente me desconcentrou totalmente do filme. Agora, a grande coisa que todo mundo queria saber, que eram as cameos do Charles Martinet, o dublador do Mario e do Luigi dos jogos. Eu não vou falar quais são por conta de spoilers, e eu vi que muita gente curtiu as cameos, mas pra ser sincero, pessoalmente, isso sou só eu falando, eu achei meio desrespeitoso, especialmente uma delas. Que eu acho que foi justamente a cameo que o pessoal mais gostou. Eu não acho que valeu a pena tirar ele do papel principal do Mario pra fazer cameo, especialmente com a performance morna do Chris Pratt. Ele tendo a voz do jogo ou não, eu acho isso vacilo sim. No fim de tudo, a versão americana é ok. Nada notavelmente ruim, mas nada demais também. E é uma pena porque eu sinto que tinha um potencial aí, realmente podia ser bem melhor. Mas em compensação, a dublagem brasileira, que primor, que alegria, que coisa bela, que coisa maravilhosa. Nós já começamos ganhando de forma extrema e absoluta só pelo fato do filme não ter Star Talent dublando. Todos eles são dubladores profissionais que trabalham na área. É um filme onde a dublagem é feita por dubladores. Sim, é estranho ter que comemorar que dubladores estão exercendo o papel de dublador, mas infelizmente é a realidade que a gente vive muitas das vezes, né, onde isso não acontece. Enfim, podia acabar por aí, um filme com dublagem boa e normal, mas não, eles foram todos os passos além. A dublagem desse filme eleva tanto a qualidade dele. Ao contrário do elenco americano, pelo menos na minha opinião, dá pra sentir que eles escalaram cada dublador porque as suas vozes combinavam com os personagens. Foi um trabalho feito com muita atenção e claramente com muito amor pra agradar os fãs do Mario. O Rafael Rossato e o Manolo Rey ficaram impecáveis no Mario e no Luigi. E eles também falaram abertamente que eles usaram de base a voz do Mario e do Luigi dos jogos, do Charles Martinet. E eles fazem a voz, eles fazem o sotaque italiano, mas tudo de um jeito extremamente natural, não é forçado, não é irritante, e a interpretação deles é um show à parte. Eles passam muito mais energia, mais emoção, e não só o Mario e o Luigi, mas todos os dubladores de todos os personagens. Todos eles têm vozes que combinam muito mais que o elenco americano, e também passam muito mais carisma, na minha opinião. Eu nem tenho o que falar individualmente de cada um, porque todos ficaram top demais. O Márcio Donde arrasou no Bowser, chega lá no mesmo nível do Jack Black, se não até um pouco melhor, na minha opinião. A Karina Eiras combinou 1000 vezes mais na Peach e passa muito mais sentimento. O Daniel Azevedo no Donkey Kong rouba a cena todas as vezes. E o Dudu Drummond é basicamente o sucessor do Oberdan Jr. no Toad. Ele deixou o personagem muito mais divertido do que já era e até um pouco mais brazuca. Inclusive, uma das duas cameos do Charles Martinet chegou a ser dublada em português pelo próprio Charles Martinet. Então, você não vai perder basicamente nada se assistir dublado. Não que você vai gostar menos do filme se você vê ele em inglês. Mas acredite, eu não tô falando isso só pra puxar saco da dublagem brasileira. É realmente porque eu vi os dois e eu acho que a dublagem elevou muito a experiência desse filme. E outra coisa que eleva demais a experiência desse filme é a sua trilha sonora. Eu não tô mentindo quando eu digo que a música é realmente um dos melhores aspectos do filme. Ela foi composta pelo Brian Tyler, um compositor veterano de Hollywood, mas só que com supervisão e conselhos do próprio Koji Kondo. O que ajuda ainda mais é que o Tyler é fã assumido do Mario e ele captura o espírito muito bem. E ele usa todo o seu potencial na orquestra, com bastante música bombástica, com coro, e até alguns instrumentos característicos dos jogos de Nintendinho e Super Nintendo misturados no fundo. E eu realmente amei as composições originais. Já fazem parte da série Mario pra mim. Não achei que o score do filme fosse ficar tão grudado na minha cabeça, mas ele ficou, é muito bom. E claro, o que todo mundo mais queria. Além dos temas originais feitos pro filme, ele colocou dezenas e dezenas de músicas dos jogos. Desde Super Mario Bros. 1 até Super Mario Odyssey, e até mesmo músicas de Mario Kart, Donkey Kong e alguns spin-offs, todos esses temas são incorporados ao longo do filme inteiro e nos momentos certos. De acordo com Brian Tyler, tem mais de 130 músicas dos jogos inseridas no filme de alguma forma. E eu achei um monte delas, talvez quase 100, eu não sei, mas com certeza deve ter algumas que eu ainda não notei. É realmente coisa pra fazer marmanjo chorar no cinema.
Inclusive, além da música de fundo, tem uma canção original feita pro filme que, a esse ponto, eu acho que até quem não assistiu já sabe qual é, mas é muito boa, eu só digo isso. Ah, e claro, também existem vários efeitos sonoros dos jogos incorporados ao longo do filme. Porém, uma coisa que não pode faltar em um filme animado de Hollywood são músicas pop. O filme tem 6 músicas pop e elas foram justamente a única coisa que me tirou um pouco da imersão. Eu acho que ao menos metade delas não combinaram com as cenas e parece que foram botadas lá de última hora, ficou bem forçado. Eu sei que teve gente que não se importou com elas, teve até algumas que gostaram e tudo bem, sabe? Cada um com sua opinião. Mas eu não curti, eu acho que seria melhor sem elas. Tecnicamente são músicas boas, músicas que eu gosto até, todas dos anos 80, elas só não são algo que combine com o filme do Mario. Eu acho que ficou bem estranho. Quanto ao humor do filme, eu também vi uma divisão de opiniões. No geral, o humor do filme é bem juvenil e às vezes até meio bobinho. É um filme da Illumination e o público-alvo aqui claramente são as crianças. Isso o filme deixa claro. Porém, como eu falei, esse filme tem muito respeito pela série Mario. Então, felizmente, não temos tanto do humor típico desses filmes infantis aqui. O filme não tem piada de peido, não tem ninguém rebolando a bunda na sua cara, não tem dancinha do Fortnite, não tem referência forçada à cultura pop, sabe? Ninguém vai do nada sair mencionando Star Wars ou os Vingadores, sabe? Esse tipo de coisa não acontece aqui. É um filme do Mario 100% do início ao fim. E apesar do humor ainda ser meio infantiloide em algumas partes, o que talvez possa incomodar um público mais adulto, mais velho, eu diria que o humor do filme é totalmente inofensivo. Eu, pessoalmente, não ri de tudo, mas o que tá lá não me incomodou. E tiveram partes genuinamente engraçadas, especialmente com Bowser e com Donkey Kong. Sabe, aquele medo disso ser uma paródia do Mario, ser um Jovens Titãs em ação do Mario, sabe? Não é isso, não é isso. Não é aquele humor de internet com quebra de quarta parede autorreferencial de videogame. E é isso que eu amei. O filme é autêntico, o filme é genuíno com os fãs do Mario. Muito provavelmente, tanto pela Nintendo estar envolvida com o projeto, mas também pela equipe do filme também ser fã do Mario. Não é um filme cínico, não é debochado, ele não tem vergonha de ser um filme do Mario. Então sim, eu amei o filme, sem dúvidas. Mas é claro, eu também tenho que analisar o filme de forma mais crítica. Porque sim, ele tem problemas. Se esses problemas vão incomodar você ou não, vai depender muito do seu apego com a série Mario. Eu diria que os meus maiores problemas com o filme são todos provenientes do mesmo motivo simples. Ele é muito curto e muito corrido. Se a gente tirar os créditos finais, o filme tem apenas 1 hora e 23 minutos de duração. E ele precisava, e muito, de pelo menos 10 minutos a mais. Porque eu sei que todo mundo já fez essa piada, mas parece que o filme tá fazendo speedrun. Ele muda de uma cena pra outra muito rápido. Então, ele não desenvolve tanto algumas relações ou motivações de personagens quanto poderia. Existe desenvolvimento, tem a sementinha ali, mas ela nunca brota como uma árvore e as coisas são deixadas muito em aberto. Por exemplo, tem cenas mais dramáticas ou sentimentais que são abandonadas rapidamente só porque o filme tem que continuar e preencher o tempo curto de apenas 83 minutos. Alguns plot points teoricamente importantes são deixados de lado ao longo que o filme passa. E não é bem um spoiler, mas eu acho que todos concordam que o Luigi, um dos melhores personagens do filme, um dos melhores personagens do Mario, ser esquecido no churrasco por quase o filme inteiro é revoltante demais. E sim, a história é rasa. É quase uma checklist de lugares, personagens e eventos dos jogos que o filme tenta abordar em sequências curtas. Mas eu sinto que tinha uma estrutura boa aqui. O filme tem um esqueleto e um roteiro com potencial, as ideias implementadas são show de bola. O problema é que elas não são narrativamente desenvolvidas até o nível que deviam. E isso fica especialmente notável com o diálogo do filme. Os personagens apenas vão aceitando as coisas rapidamente porque a história tem que continuar dentro do prazo. Adicionando mais tempo ao filme, ele poderia respirar um pouco mais, fortalecer mais alguns diálogos e momentos, e talvez até adicionar cenas novas que seriam muito bem-vindas, deles explorando um pouco mais na jornada, ou então o Luigi tentando fugir do castelo e tendo um arco mais desenvolvido. Eu acho sim que essas críticas todas são válidas e não destoam da proposta do filme. É difícil dar uma nota pra esse filme, mas eu acho que no mínimo um 7 ele merece. Ele tem seus aspectos meio tortos por conta do pacing e a história é simples demais, mas ele tem empenho e tem paixão e é bem executado. Não é nada que vai abalar o mundo pra quem não joga Mario, mas é um filme inofensivo e divertido, mesmo que um pouco sem sentido e bobo. Mas pra fã de Mario, cara, pra fã eu acho que o filme facilmente atinge uma nota 9. Às vezes eu fico até pensando em dar 10, mas aí o meu lado crítico aciona porque há sim espaço pra melhorias. Só que, mesmo assistindo o filme várias vezes, pra mim, de forma pessoal, essas falhas, mesmo que aparentes, não diminuem o que eu sinto por esse filme.
Talvez alguns digam que o Mario merece mais, porque a gente já viu coisas um pouco mais sérias e mais complexas, com roteiros mais firmes e elaborados nos RPGs e até outros materiais e adaptações, e eu concordo até, eu sei que o Mario pode mais. Mas para um primeiro filme, isso tá excelente. É o sonho de infância se tornando real, é tudo que eu queria de um filme do Mario, tirando os problemas de pacing provenientes da duração curta e algumas coisas que ficaram meio jogadas. Mas isso tudo que eu reclamei não chegou a estragar o filme pra mim, e são coisas que podem ser facilmente ampliadas e consertadas com continuações. Inclusive, o filme tem 2 cenas pós-créditos, e a segunda dá indício de uma continuação, só que ela só acontece lá no final de tudo mesmo, depois de todos os créditos terem subido. Então fiquem até o fim de tudo se quiserem ver essa cena. Finalizando, eu assisti esse filme com um baita sorrisão no rosto, me divertindo a beça todas as vezes que eu assisti. Pra mim, talvez por eu ser muito fã do Mario, os pontos altos desse filme são tão altos que as partes ruins dele, as falhas dele, não conseguem me afetar muito. Elas não diminuem o filme pra mim, apesar de eu saber que essas falhas existem. Tem coisas que botaram que eu nunca poderia imaginar que um dia estivessem em um filme do Mario. Ele é uma carta de amor multigeneracional a Super Mario de todas as maneiras. E eu só fico muito feliz em ver esses personagens, esses momentos, todos sendo realizados de forma tão majestosa e caprichada no cinema. Exatamente como eu sempre sonhei desde a infância jogando esses jogos. E você, o que achou do filme? Poste nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Nintendo Fan e até a próxima!